Hoje eu quero conversar com você do porquê a gente sente uma necessidade de desistir muitas vezes ou voltar atrás. E o que acontece no seu cérebro baseado em estudos da neurociência. Então vamos lá. Para você entender esse contexto, eu vou contar um pouco da história dos vikings. Os vikings eram um povo nórdico, daquela região ali da Europa, assim, do pouco mais frio. E o que acontecia? Eles, quando iam invadir uma ilha, por aqueles locais de ilhas assim, eles sempre iam de barcos. Então, eles construíam um barco e se mudavam para invadir uma região. Mas quando eles invadiam a região, após todos os soldados e todos os homens, eu não lembro se mulheres também invadiam, mas todos os homens, vamos botar ali, pousavam numa praia, eles chegavam na praia, deixavam um barco, o que é que eles faziam? Eles queimavam um barco. E você faz, peraí, eles queimaram o único meio de transporte que eles tinham para voltar? Exatamente isso. Mas por quê? Para os vikings, isso era um sinal de força. Como assim? Eles deixavam queimar o barco, tiravam o plano B. De tipo, se der errado a invasão e a gente não conseguir dominar esse povo, a gente vai ter que voltar. Então, se eu queimar o barco, eu não tenho uma outra opção de voltar. Eu vou ter que ficar aqui de todo jeito, vou ter que dominar. Então, eu não posso recuar. Não tenho como voltar atrás. Então, baseado nisso, que eu vou fazer essa pergunta. Por que quando a vida aperta a gente e a gente passa por dificuldade, a gente sente vontade de voltar atrás? Voltar a um velho relacionamento, voltar a uma antiga rotina, voltar para a zona de conforto, ou até voltar para um trabalho que é desgastante. Eu vou contar até a história de um povo que quis voltar até para a escravidão. Então, seguindo isso, o que acontece? O nosso cérebro, ele é algo bem interessante. Ele sempre tenta se proteger. Então, ele é uma máquina de sobrevivência. Então, ele sempre vai preferir a segurança daquilo que ele conhece do que a insegurança do desconforto, do desconhecido, da dúvida. Ele sempre vai preferir o que ele já conhece. O que ele não conhece, assim, ele tem medo. Então, por segurança, ele prefere o que é previsível do que o incerto. Mesmo que isso seja uma decisão ruim ou dolorosa. Isso está ligado ao nosso córtex pré-frontal. Porque essa parte aqui do nosso cérebro que fica aqui, nessa região aqui, ela é responsável pela tomada de decisão que a gente toma. E também pelo nosso sistema límbico, que fica mais um pouquinho aqui dentro dessa região mais central do cérebro. Que é o sistema límbico, onde fica armazenado suas emoções, memórias, é onde fica armazenado essas situações. E quando a gente está passando por um desafio ou uma transição, o nosso cérebro ele que ativa meio essas duas regiões e ele começa a voltar no passado e relembrar momentos. E conforme ele vai relembrando momentos, ele busca memórias para ter segurança para tomar as decisões. O que é que acontece dentro disso aí? É algo que a gente chama de segurança emocional. Ele vai buscar memórias, mesmo que essas memórias sejam distorcidas da realidade, para tomar boas decisões ou fugir daquele momento. E é aqui que tem que tomar um cuidado. O nosso cérebro ele pode tentar reescrever o nosso passado. As memórias que você tem, elas podem ser distorcidas. Caso você não saiba, memórias podem ser implantadas, seja uma memória falsa, ou seja, você consegue implantar uma memória falsa em uma pessoa e aquela pessoa não pode acabar acreditando que aquilo foi uma realidade, ou simplesmente uma memória pode ser alterada com o tempo. A pessoa acreditar que foi de uma maneira, mas aconteceu de uma outra maneira. E o nosso cérebro ele tem essa capacidade de mudar a forma como a gente observa ou até o sentimento que a gente observa dentro daquela realidade ou daquela memória. Ou seja, isso é um fenômeno chamado memória reconstrutiva, que é quando a gente passa por crises, por momentos de dificuldade, e a gente lembra do passado de forma seletiva. E aí que tá, você vai lembrar daquele relacionamento que poderia ser tóxico ou ruim para você e achar que foi mil maravilhas. Você pode, por exemplo, eu falo de mim, sentir saudade de trabalhar, CLT por ter férias, assim, tipo, uma férias programada de 30 dias e continuar recebendo,
dentro da CLT, só que eu esqueço que ali eu não tenho o pico de ganhar mais dinheiro, ou seja, crescer financeiramente. É tudo travado. Ou seja, nosso cérebro ele prefere a miserabilidade familiar do que a felicidade incerta. E isso não são palavras minhas, isso é palavra de Sêneca, um filósofo estoico. Ou seja, a gente quer voltar atrás do que já conhece por uma segurança do que a felicidade que a gente pode encontrar dentro de um caminho que é desconhecido para a gente. Dentro de uma dificuldade, dentro de um desafio que a gente pode estar passando. Porque a gente não tem como controlar. E por a gente não poder controlar, o nosso cérebro ele busca a segurança daquilo que a gente meio que conhece e tem controle. E aí que vem vários motivos para isso. Então, lembra que eu falei a você que teve gente que quis voltar até para a escravidão? Isso aconteceu com o povo hebreu. Em Números capítulo 14, versículo 4, relata a história da libertação do povo, que a gente chama hoje da nação de Israel, do Egito, no qual eles, por passar um período de fome e de crise, os seus pais, vamos botar assim, os fundadores daquela nação, que é Abraão, descendente de Abraão, que no caso era um neto de Abraão, foi para aquela região por causa da fome. E um dos seus, no caso, bisneto de Abraão, que foi José, ele ascendeu ao poder e se tornou um governador, somente abaixo de Faraó, que o nome dele era José. E por isso eles foram morar no Egito. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, nasceu-se um faraó que não conhecia a história de José nem a do povo, e ele viu que o povo era muito numeroso, e ele temeu e começou a escravizar aquele povo. Então aquele povo começou a ser oprimido, escravizado por anos. Eu não lembro ao certo quantos anos, acho que foram quase 40 anos de escravidão. E eles passaram quase 40 anos no Egito, sendo escravos, e eles começaram a pedir por socorro a Deus. Então, eles foram libertos. Só que o que acontece? E Números capítulo 14, versículo 4, que eu anotei aqui, diz assim: disseram uns para os outros, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Ou seja, Deus tinha acabado de libertar eles da escravidão, não fazia tanto tempo. Eles viram as 10 pragas atormentar o Egito, mostrando a provisão de Deus e a proteção dele. Eles viram Deus abrir o mar, deixar eles passar para o outro lado, para a terra prometida, fechar o mar com o exército de Faraó que tinha vindo matá-los. E mesmo assim, no momento de crise, eles preferiam voltar ao sofrimento do que confiar no Deus que o seu futuro e a sua felicidade que estava ali seria alcançado. Desculpa eu estar fumando assim, gente. Eu estou passando por uma crise de sinusite. Continuando. E aí que entra a questão. Nós seres humanos temos essa incrível capacidade de fazer isso várias e várias vezes. Quando passamos por... eu vou botar assim, checkpoint. O checkpoint é quando você está jogando o jogo e para você passar de fase, você tem que chegar a um determinado nível para salvar. E nesse determinado nível, você toma algumas decisões. E toda a vida tem checkpoints. Você passa por checkpoint. Então, por esse motivo, que o ser humano, por chegar nesse checkpoint, muitas vezes por ter medo do próximo desafio, ele quer voltar atrás. E agora, o que a gente pode fazer para mudar? Não querer voltar atrás, simplesmente não, peraí, isso aconteceu, mas eu saí de lá por um motivo. Então, o que fazer? Propósito. O que fazer? Provérbios 29 e 18 diz assim: o povo se corrompe quando não tem visão. Quando a gente fala de visão, a gente não está falando do sentido sensorial, da visão, o olho, mas sim de falta de clareza futura sobre destino. Qualquer pessoa, quando você não tem foco no seu destino ou em algum propósito, sua visão ela é como se fosse embaçada. Você não sabe para onde você está indo. E por você não saber, você tem medo. Ou, quando você não tem propósito ou destino, você vai pegar qualquer caminho, porque qualquer caminho vai servir para você. Ou seja, sem propósito, o nosso cérebro ele vai entrar num loop emocional, reviver histórias passadas, reviver memórias antigas e tentando buscar encontrar sentido e direção
para aquilo que você está passando. E aí que entra o problema. Você começa a alimentar uma procrastinação emocional e o desejo de voltar ao passado. Então, para você quebrar esse ciclo, você precisa encontrar um propósito, encontrar uma missão. Marco Aurélio, um filósofo estoico também, dizia: a alma humana é como um soldado, ela precisa de uma missão. Sem missão, o ser humano perde sentido na vida. Nós cristãos temos uma missão: evangelizar o mundo, e estamos em busca do céu, somos peregrinos aqui na terra. Então já temos um sentido, já temos um propósito. Mas tem pessoas que não são cristãos, que estão a viver a vida simplesmente por viver, em um loop infinito. Vive de segunda a sexta, para curtir o sábado e o domingo e gastar dinheiro, e fica nesse loop. Então, o seu cérebro, se você quiser quebrar esse sistema, ele precisa de uma missão, porque sem missão você luta contra si mesmo. Ou seja, seu cérebro precisa de metas claras, um destino significativo, um motivo, porque assim vai ativar o seu sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa, levando você a entender o motivo pelo qual você está agindo, tomando decisões, e um caminho de decisões. Então, para os vikings, queimar os barcos significava: não tem volta, eu vou dar meu máximo, só tenho um plano A, não tenho um plano B. E você deve agir dessa forma. Quando você busca encontrar um propósito, ter uma missão, você consegue seguir em frente e não voltar atrás. Ou seja, encontrar um motivo faz com que tenha significado para você. Então deixe bem claro e definido: caramba, eu saí do meu emprego por esse motivo, e eu estou em busca disso aqui. Eu saí desse relacionamento por esse motivo, e eu estou em busca disso aqui. Assim, você vai ter um norte, meio que um mapa mais claro. E se você não ainda encontrou o seu propósito, aqui no canal tem uma playlist que vai estar junto desse vídeo, para que você consiga entender melhor o seu propósito e consiga encontrar. Onde eu falo sobre as dificuldades, como encontrar, como descobrir, como viver uma vida com propósito. Então, seu futuro depende do que você aprende hoje. E hoje você aprendeu o motivo do por trás de você querer voltar atrás das suas decisões. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas, porque isso ajuda o meu trabalho. E aqui vai estar um outro vídeo para que você continue aprendendo comigo. Até o próximo vídeo.